Fala, galera! Como vocês estão? Espero que bem. Preparei um compilado especial com todos os capítulos da obra, do primeiro ao sexto. Vocês vão notar algumas mudanças no som e na edição ao longo do vídeo, porque basicamente juntei os capítulos originais, fiz alguns ajustes e deixei tudo em boas condições para assistir de uma vez. Se você já acompanhou os vídeos semanais, não tem nada de novo aqui. Mas para quem está chegando agora, essa é uma ótima oportunidade para maratonar tudo de uma vez. Dito isso, uma boa maratona para vocês. Começa com a garota dizendo como é? Tem um garoto dizendo para ela: eu gosto de você. Desde a primeira vez em que te vi. E desde que viramos amigos, eu sempre gostei de você, Dayan. Após a garota ouvir a confissão dele, ela fica pensativa. E o garoto fica esperando a resposta dela. Ele, vendo que a garota não vai falar nada, ele começou a dizer: sinto muito. Deve ser estranho alguém de quem você não gosta se confessar desse jeito. A garota se assusta depois de ouvir o que ele falou e começa a dizer: não gostar de você. Não é nada disso. Sivo, você é gentil e muito bonito, talentoso e divertido. De verdade, por que eu odiaria você? Mas, sabe eu. Após ela falar isso, cortar cena. Mostra o campo de futebol e os garotos jogando bola. Nesse campinho aparece um garoto esperando alguém. E esse garoto fala: o que houve? Nem preciso perguntar. Bem, você já estava preparado para isso, certo? Após ouvir o que o amigo falou, Sivo começa a dizer: ela quer focar nos estudos. A garota usou a desculpa mais manjada que existe. O amigo de Sivo começou a dizer: aquela garota lá ao menos deveria inventar uma desculpa melhor. Ela nem gosta de estudar. Ao invés disso, Sivo fala chorando: por que eu? Após ele falar isso, aparece uma bola voando na direção dele. A bola vai acertar ele. Mas ainda chorando, Sivo pegar a bola como se fosse nada para ele. Após Sivo pegar a bola, os garotos gritam para ele dizendo: opa, foi mal. Vocês estão bem? Aí Sivo fala: por que eu sou assim? O amigo dele fala: de fato, esse é um dos maiores mistérios na sua vida. Não é como se você não gostasse de se exercitar, e também não é como se você não pudesse. Você calcula meticulosamente as calorias de cada refeição. Se as pessoas que fazem dieta conseguissem fazer metade do que você faz, ninguém no mundo ficaria gordo. O amigo dele pergunta para ele: você já foi em um hospital procurar ajuda ou algo do tipo? Sivo disse para ele sim. Várias vezes. Amigo dele pergunta: e o que eles disseram? Sivo diz para ele: se você não consegue emagrecer, não importa o que faça, é culpa da genética. Após ele fala isso, cortar cena e ele aparecer em casa. Ele olhar para o retrato e fala: genética. Seria ótimo se isso fosse verdade. Desse jeito, mesmo que pareça injusto, eu já teria desistido. Quer seja no passado, quer seja agora, minha mãe sempre elogiou minha beleza como se fosse um hábito. E eu nunca vi meu pai pessoalmente. Contudo, ouvi muitas histórias. Meu pai foi um wrestler muito famoso. Embora o período de atividade dele tenha sido curto, seu recorde e força são verdadeiramente memoráveis. De acordo com a minha mãe, eu não estou acima do peso. Em cima da mesa tem um pote com salada, em cima desse pote tem uma carta, nessa carta tá escrito: não desista, meu filho. Fazer dieta é legal, mas ter uma aparência saudável é melhor ainda. Após ler a carta da mãe, ele fica pensativo e fala: só possuo um físico em que os músculos se desenvolvem apenas por eu respirar. Fala sério, que irritante. Isso mesmo. Qual é o sentido em fazer uma dieta que nem funciona?
Há quantos anos estou fazendo dieta sem ter nenhum resultado? Ao invés de continuar me estressando à toa, prefiro comer o quanto eu quiser. Após falar isso, ele fica com cara séria. Ele vai abrir um pacote de salgadinho. Mas ele desiste e come salada. Corta a cena. Ele tá fazendo uma caminhada. Nesse pôr do sol lindo. No celular mostra a distância percorrida, 4 quilômetros. Isso é mais rápido do que seu atual recorde. Ele se lembra da garota de que ele se confessou e começa a dizer: "Eu nunca vou desistir." Silvio correu até anoitecer. No celular mostra a distância percorrida 15,4 quilômetros. Atualizando o recorde pessoal. Pensando, ele fala: "Estava tão desligado que corri tão longe sem nem perceber, mas esse lugar sempre existiu? É a minha primeira vez vendo algo assim. Bem, se eu ligar o meu aplicativo de mapa, ele deve mostrar onde eu estou." Ele escuta uma voz dizendo: "Você com certeza é rápido." E cresceu como um porquinho. Mesmo assim, parece que não se pode enganar a linhagem sanguínea. Após o velho falar isso, ele solta da ponte. Vai na direção dele. Assustado após ver ele pular da ponte, ele diz: "À primeira vista, ele parecia ter 5 ou 6 metros de altura." Ainda assustado, ele pergunta: "Você está bem?" O velho, vendo que ele está assustado, diz para ele: "Não precisa ficar com medo. Não vim aqui devorar você." O velho se apresentar dizendo: "Eu sou o vovô Mantri. Lidar com os youkais dessa península, atuando como juiz divino." Silvio diz o quê? Mantri, vendo que ele não sabe de nada, começar a dizer: "Ao que parece, você não sabe de nada. Não tem problema. Vou te mostrar." Após Mantri dizer isso, ele pega um saco e diz: "Venha comigo, certo?" E Mantri joga o saco na direção de Silvio. Ele se assusta, mas o saco embrulhar ele ficar preso no saco. Por estar muito apertado, ele não consegue se mexer. Mesmo assim, ele se perguntou: "O que é isso?" Após dizer isso, ele é jogado para fora do saco. Ele cai ajoelhado no chão. Silvio se pergunta: "O que diabos está acontecendo?" Ele abre o olho, olha para frente. Ele, vendo que não está mais no mundo humano, Silvio fica sem reação. Mantri diz para Silvio: "Bem-vindo ao mundo dos youkais. Olhe da direita até a esquerda e confirme com seus próprios olhos. Consegue ver? Todos reunidos aqui, os residentes deste mundo são youkais. No passado, os humanos os temiam, os consideravam deuses e os adoravam. Agora eles são meramente considerados superstições e existem apenas como seres imaginários. Os clãs de youkais existem no mundo inteiro, incluindo nesta península. E uma vez a cada 666 anos, o grande festival é realizado para selecionar o rei dos youkais. Youkais jovens, com talentos fora do comum, são selecionados como candidatos. 666 anos atrás, um youkai se ergueu, soberano, como nosso rei. E agora, 666 anos se passaram. Mantri é interrompido por Silvio dizendo: "Espera um pouco. Está bem, eu já entendi. Mas por que diabos eu estou aqui?" Mantri diz: "Eu não te disse, pequenino? Cada clã de youkais deve selecionar ao menos um candidato, incluindo o mundo youkai e o mundo humano. Você é o único que herdou a linhagem dos goblins." Após ouvir que ele herdou o sangue goblin, Silvio fica assustado. Mantri continua dizendo: "Bom, para falar a verdade, na melhor das hipóteses, você é da 4ª ou 5ª geração. Seu sangue só contém uma leve mistura.
Assustado ainda, Sivo interromper Mantri dizendo: Ei, acho que isso é um mal-entendido. Após Sivo falar isso, Mantri dá um pulo e se afastar dele. Sivo fica olhando Mantri se afastar dele. Sivo ficar assustado porque Mantri foi embora e deixou ele sozinho. Após Mantri ir embora e deixar Sivo sozinho, cair um objeto do céu perto de Sivo. Sivo diz: Quer considere isso uma loucura completa ou não, você deveria pelo menos fazer um teste. Aparece um yokai na frente de Sivo dizendo: Sério, velhote? Mantri diz: Para yokai, isso mesmo. Se você vencer, pode comer ele. Yokai abre a boca mostrando as presas gigantes. Yokai da boca grande diz: Certo. Depois de 666 anos de abstinência, comer carne humana. Não posso perder essa chance. Sivo fica em pânico sabendo que vai virar comida de yokai. Yokai corre na direção de Sivo e dá um soco no estômago dele. Sivo saiu voando com o impacto do soco do yokai que abriu uma cratera no chão de tão poderoso que foi o golpe do yokai. Mantri diz para Sivo: Mesmo que tenha herdado o sangue de um goblin, não podemos dar o direito de participar do festival para um ser humano qualquer. Então, se quiser viver, prove. Sivo tenta se levantar para tentar enfrentar o yokai, mas o yokai agarrar ele e começa a jogar ele para todos os lados. De tanto jogar ele para todos os lados, o yokai joga ele no chão como todas as forças que abre outro cratera no chão. O impacto foi tão forte que Sivo começa a sangrar pela boca. Yokai começou a dizer: Você é surpreendentemente durão. Pensei que você seria tão fácil de comer quanto um bolinho de arroz, mas isso também não é tão ruim. Sivo, vendo que o yokai vai dar o golpe final nele por estar muito ferido, Sivo não consegue nem levantar e muito menos correr dali. Yokai diz: Até mesmo bater uma carne dura pode ser uma tarefa agradável. Yokai já está com a mão pronta para deferir o golpe final no Sivo. O yokai desce sua mão com toda a força, esmagando Sivo. Mantri fecha os olhos sabendo que Sivo não sobreviveria em um ataque desse. Yokai dá mais um outro golpe no Sivo. De tanto bater em Sivo, Yokai sente algo diferente na sua mão. O narrador começa a dizer: Desde tempos antigos, as habilidades possuídas por goblins eram verdadeiramente ilimitadas. Mantri fica com o olhar espantado a ver essa cena. O narrador continua a dizer: No entanto, as habilidades e armas que mais os representavam eram o jogo do qual eles desfrutavam. Contanto que sejam goblin, eles podem aprender sem sequer serem ensinados. Seus talentos estão arraigados em seus corpos por instinto. Sivo desperta o poder goblin. Se levanta segurando a mão do yokai. Sivo levanta o yokai e arremessa ele para o chão usando o golpe chamado de arremesso de montanha. O golpe dele foi tão forte que a poeira subiu no ar. Sivo aparece no lado do yokai já derrotado. O narrador fala: Shoi Sivo, 17 anos, raça humana. Sivo aparece sangrando, exausto por causa da luta. O narrador fala: atualização de raça Shoi Sivo, 17 anos, raça meio goblin. Despertar concluído. O capítulo começa em uma lanchonete com um amigo dele dizendo: Então, o que houve depois? Sivo diz: depois daquilo? Aquele foi o fim. Amigo dele dizia: sério, que merda de sonho foi aquele? Bom, depois de te ouvir, parece que você se divertiu bastante já que você venceu. Sivo fala: não foi nada legal. Eu fui espancado o tempo inteiro e só consegui arremessar ele uma vez. Amigo dele diz: ser espancado no seu próprio sonho é estranho. As pessoas geralmente não fazem coisas com as quais estão familiarizadas nos sonhos. Você disse que nunca aprendeu wrestling. Ao invés disso, praticou boxe constantemente para perder peso. Sivo diz: é realmente estranho.
Aquele sonho foi muito vívido. Foi como se desde o início eu soubesse o que fazer. Sinto que se eu tentasse agora, conseguiria. Amigo diz para ele não está muito imerso nisso. Sivo diz é isso que estou te dizendo. Enfim. Pergunto se isso tudo aconteceu por eu estar sob muito estresse ultimamente. Eu sempre fui tão obcecado assim por perder peso? Mesmo que seja um sonho, não faz sentido meu corpo ficar musculoso do nada. Após ele fala isso, cortar cena e aparece Sivo confuso sem saber o que aconteceu e Sivo começa a olhar seu corpo e vendo que ficou musculoso. Ele escuta alguém dizer: recobrou a consciência? Sivo olha para ver quem é. É vovô Mangtri acompanhada de uma garota. Vovô Mangtri diz para Sivo presumir que você acordaria depois de um tempo, já que dormiu em pé. Ele olha para um lado e para o outro e diz não é um sonho. Sivo olha para baixo ver Yokai que ele tinha derrotado e se assusta. Ele começa a dizer: isso não é um sonho? Então, aquele monstro, ou o que quer que seja, é real e ele é grande. Um monstro tão grande eu fui capaz derrotá-lo, meu corpo, e quanto à minha casa? Vovô Mangtri diz: isso mesmo. O que você vai fazer? A garota diz para falar a verdade, estou um pouco decepcionada. É a minha primeira vez vendo um meio humano, mas agora que te vi pessoalmente, você é bem idiota e patético. Essa coisa realmente tem sangue de goblin? Vovô Mangtri diz você viu a luta mais cedo também. Garota diz bom, um oponente é um oponente, mas não dá nem para comparar ele com um monstro inferior. Ele não era capaz de usar nenhuma magia. Tudo o que fez foi ficar exibindo sua força física. Pensar que ele teve dificuldades contra algo assim e ainda se sentiu orgulhoso de sua vitória. Após ouvir o que eles disseram, Sivo diz: licença, o teste acabou, certo? Então, por favor, me deixe voltar para casa agora. Vovô Mangtri diz isso mesmo, você se provou de maneira admirável. Fiz meu julgamento enquanto você ainda estava meio adormecido, então, vamos fazer isso mais uma vez. Os outros yokai que viram a luta de Sivo começam a dizer: eu não estava esperando algo assim. Ele conseguiu derrotar aquele desgraçado. Ele estava escondendo sua força? Esse não parece ser o caso, parece que ele ainda possui sangue de goblin dentro dele. Já faz um tempo desde a última vez que viu o Sirion de um goblin. Vovô Mangtri fala eu, o juiz dessa cerimônia, e o ancião encarregado de dar o veredicto final. Com centenas de yokais reunidos aqui como testemunhas, declaro que aquele que está de pé, em sono profundo, Sivo, anteriormente conhecido como um humano, agora será considerado um monstro. Se não há objeções, vamos continuar com a cerimônia. Espalhamos. O que aconteceu aqui hoje por toda a península? Um yokai fala não acredito que alguém com a linhagem de um goblin apareceu. A cerimônia vai ser mais interessante do que eu imaginava. Vovô Mangtri diz agora que se tornou um monstro, seu nome será adicionado ao registro. Ninguém neste reino será capaz de te devorar ou de te machucar sem possuir um bom motivo para isso. Sivo fala entendi. Isso é ótimo. Mas eu gostaria de ir para casa. O que eu faço se eles não me deixarem ir? Garota diz que frustrante. Está se fazendo de burro ou você realmente é? Não ouviu? Você é um monstro agora. A menos que tenha algum tipo de habilidade capaz de ocultar completamente sua verdadeira identidade entre os humanos, é impossível que um monstro com menos de 500 anos de idade vá para o mundo dos humanos. Sivo se assusta após ouvir o que ela falou e diz mas eu não sou do tipo que causa problemas para as pessoas. Eu nunca bati em ninguém e vivi discretamente até agora. Vovô Mangtri fala se não consegue entender as regras, você não me deixa outra escolha. Terei que tomar sua vida. Sivo sente a intenção assassina vindo do Vovô Mangtri ele recuar para trás. Vovô Mangtri diz que tal? Sua mente está mais clara agora? Independente de como considerava sua existência anterior, seu corpo agora é o de um monstro. Após ouvir o que Vovô Mangtri disse, Sivo pensando diz por um instante, senti meu corpo tremer.
Vovô Mangtri fala para Sivo: o poder dos goblins é um dos melhores entre todos os monstros deste mundo. Mesmo que agora seus poderes estejam em um estado equivalente ao de um bebê goblin, suas capacidades excedem as de um humano normal em dezenas de vezes. Com esse tipo de poder, um pequeno erro pode acabar sendo fatal para humanos comuns. Sivo fala: eu compreendo. Mesmo assim, não posso aceitar ter que esperar 500 anos para retornar. Vovô Mangtri diz para ele: bom, na verdade você só precisa esperar por meio ano. Sivo fala: sério? Vovô Mangtri diz: eu te disse que a cada 666 anos o Rei Goblin é escolhido, certo? A Lei dos 500 anos foi criada pelo rei anterior. 666 anos atrás, todos os youkais podiam entrar e sair livremente do reino humano. Naquela época, a única coisa que os humanos podiam fazer contra eles era fugir. Eles viviam com medo da nossa aparição todas as noites. Até que, alguns dos youkais mais fortes, começaram a se tornar amigáveis com os humanos, protegendo-os. Assim se iniciou um relacionamento baseado no medo e na adoração. Essa é a maneira como os humanos costumavam ver os youkais 666 anos atrás. Mas isso mudou, com a seleção de um novo rei. Uma grande variedade de leis foram implementadas, já que ele não gostava de como as coisas costumavam ser. No dia em que ele ascendeu ao trono, o rei escreveu as novas leis com o sangue dos monstros que derrotou previamente. De acordo com estas regras, nós não temos permissão para machucar humanos, e também fomos banidos do reino humano e proibidos de estabelecer contato direto com eles. Graças a isso, os humanos não vivem mais com medo. Muito pelo contrário, vivem ignorantes sobre a nossa existência. Eles só se lembram de nós como criaturas fantásticas de contos folclóricos. Mas nós sempre estamos à espreita, nas sombras. Meio ano, o prazo de regência do atual rei irá terminar, e com isso, as leis que ele criou também vão parar de ter efeito. Quando esse dia chegar, assim que o sol se pôr no reino humano, esse será o momento pelo qual todos os monstros estão esperando há 666 anos. A Noite dos Youkais. Todos os habitantes do reino dos monstros serão capazes de ir e vir do reino humano como bem entenderem. Eles os lembrarão do medo e poder há muito esquecidos pelos humanos. Enquanto isso, você aprenderá a controlar seus verdadeiros poderes para que possamos sair rapidamente. Depois disso, cabe a você decidir o que fazer. Sivo pergunta para Vovô Mangtri: como posso aprender a controlar meus poderes? E se eu aprender, o quão forte posso me tornar, comparado aos goblins originais? Vovô Mangtri diz: você parece bem determinado agora. O que te fez mudar de ideia? Sivo fala: com o reaparecimento dos youkais, o que acontecerá com o meu mundo? Sivo diz: quero manter os monstros longe do meu mundo. O narrador começa a dizer: isso era algo que um jovem de 17 anos não ousaria tentar prever. A única coisa clara para ele era que o mundo se tornaria um lugar muito mais perigoso para todos. Ele queria ser capaz de pelo menos proteger aqueles que são importantes para ele. Vovô Mangtri diz para Sivo: bom, não é como você pensa. O sangue de Goblin dentro de você é bem forte. Não tenho certeza se posso te comparar com um Goblin puro sangue, mas mesmo que você consiga controlar apenas metade dos seus poderes, não haverá nenhum monstro capaz de ficar no seu caminho. É bastante improvável, mas só por via das dúvidas, se você for capaz de vencer o ritual de cerimônia e se tornar o rei, poderá fazer as leis como desejar. Garota interrompe Vovô Mangtri e começou a dizer: não diga coisas sem sentido. Não importa o quão Goblin ele seja. Alguém como ele nunca sobreviveria ao ritual. Vovô Mangtri disparando para pensar: demorei muito explicando. Por favor, apresente-se. A garota se apresenta dizendo: meu nome é Seuinva. Assim como você, eu serei uma representante do meu povo na cerimônia. Qual é o seu nome? Embora eu não planeje ver você de novo depois disso. Não acredito que vim até aqui para conhecer alguém como você. Você disse que ia participar do ritual e vencer para voltar ao reino humano, certo? Se continuar dizendo coisas assim, vai me deixar irritada.
Vovô Mangtri fala para Siva: essa garota está na mesma posição que você. Ela ainda é jovem, mas quer visitar o reino humano. Estive adiando isso porque andei ocupado com todo tipo de coisas, mas ela está em mim o tempo inteiro, pedindo que eu a avalie para entrar no ritual também. Sivo pensando diz: eles não disseram que todos os yokai serão capazes de entrar no mundo humano depois de meio ano? Seu Eva fala para Sivo: enfim, é melhor você tomar cuidado hoje. Eu não deveria ter que fazer nenhum teste. Quer seja artes marciais ou magia, há muitos outros pretendentes piores do que eu se candidatando. Vovô Mangtri diz para seu Eva: e como você sabe, é por isso que julgar suas qualificações é difícil para mim. Para continuar escondido entre os humanos, é necessário dominar a paciência e o autocontrole. Seu Eva fala para vovô Mangtri: entendo o que está tentando dizer, mas espero que isso não seja apenas uma desculpa para continuar me ignorando. Vovô Mangtri diz: de forma alguma. Se fosse assim, eu não teria te chamado. O ritual está prestes a ser realizado, e as leis serão mudadas em breve. Por que eu cederia aos seus caprichos quando estou tão ocupado? Contudo, você teve sorte. Para ver se consegue se misturar entre os humanos. Não há chance melhor do que essa. Tenho certeza de que já percebeu. Sivo era, originalmente, um humano. Então, não há um teste melhor para ver se você é qualificada ou não. Seu Eva se assusta após ouvir o que vovô Mangtri falou e diz: espera, não me diga que... Vovô Mangtri diz: te darei até o fim do mês. Você deve ensinar a ele o básico de ser um yokai e de como usar a força que ele possui. Depois disso, se eu ver que ele fez um progresso considerável, darei a vocês dois o direito de participar do ritual cerimonial. Seu Eva começa a gritar dizendo: isso não faz nenhum sentido. O que espera que eu ensine a um fracote que nem ele em um mês? Se acha que não sou apto o suficiente para participar, diga isso na minha cara. Vovô Mangtri fala: é isso que você acha, que seja. Então, você terá que esperar até o fim do ritual calada. Assim não causará problemas. O que muda se você sair com alguns meses de atraso, de qualquer forma? Enfim, se vai desistir de ensiná-lo ou não. Cabe a você decidir. Após vovô Mangtri dizer isso, vovô Mangtri joga um saco que começa a cobrir ele. Mas antes de cobrir ele todo, ele diz para seu Eva: pessoalmente, acredito que esse seja um feito quase impossível de conquistar. Após vovô Mangtri dizer isso, ele é embrulhado pelo saco. Os dois ficam olhando até ele desaparecer. Seu Eva diz: eu nem sequer preciso ouvir a resposta para isso, mas vou perguntar mesmo assim. Sabe o que é a força de um yokai? Sivo diz: eu não sei. Seu Eva fala: é claro, eu já esperava isso. Sivo se assusta ao ver o yokai que ele tinha derrotado se levantar atrás da seu Eva. Ela, vendo a cara de Sivo assustada, seu Eva diz: algum problema? Yokai se levantou atrás dela, diz: mulher raposa, esse moleque é meu. Para onde o velho foi? A luta ainda não acabou. Seu Eva fala: que patético. Por isso os membros do seu clã são vistos como escória. Yokai com raiva diz: sua vadia desgraçada. E abre sua mão para pegar ela. Após Yokai dizer isso, o narrador começa a dizer: ao contrário dos humanos, onde não existe uma hierarquia entre raças, para os yokais, a diferença entre raças e linhagens é significativa. Desde a disparidade média de potencial latente, até a existência das habilidades e poderes únicos que cada raça possui. Esses são os fatores que distinguem os ranks no reino demoníaco.
Agora que os goblins de sangue puro desapareceram, as opiniões sobre qual linhagem sanguínea deve ser considerada a de maior rank estão divididas, mas se fossem capazes de colocar o orgulho de lado, muitos yokais dariam a mesma resposta relutante. Seu Iva amarrou o yokai com correntes e diz qual é o problema. O narrador continua a dizer: aquelas bestas arrogantes. As raposas que escondem suas 9 caudas são consideradas os mais próximos do pináculo do reino demoníaco. E o capítulo termina com seu Iva dizendo: saiba o seu lugar, escória. O capítulo começa onde tinha parado, com o narrador dizendo uma série de eventos surreais ocorreu diante de seus olhos. Contudo, o garoto não permitiu que nenhum som escapasse de sua boca. Ficar simplesmente de pé, congelado de surpresa, não iria ajudar em nada na situação atual. Ele pensou que a situação que estava enfrentando agora se tornou a realidade que ele devia, de alguma forma, aceitar para conseguir se adaptar. Seu Iva fala para Sivu: viu isso? Essa é a força dos yokais. É uma habilidade que consome energia para ser utilizada. Há 2 tipos de força. A que é herdada e a que é adquirida. Tenho certeza que já sabe o que a primeira é. O Sir é um Goblin que você usou antes, por exemplo. É uma habilidade inata, gravada em sua linhagem sanguínea. Você não precisa de nenhum treinamento especial para usá-la. Depois que você se acostumar, se tornará tão fácil quanto respirar. Contudo, o poder adquirido é diferente. Qualquer monstro pode usá-lo, desde que aprenda. Estudo e prática são essenciais para isso. Isso sem falar da aptidão. Está vendo esse cara bem aqui? Ele negligenciou o treino por conta de seu tamanho e força naturais. E agora ele foi humilhado por um simples acorrentar. Ele é um simples exemplo de ser ridiculamente inferior a mim. Enfim, já que chegou a isso, vou te ensinar. Permita-me deixar uma coisa bem clara. Eu detesto coisas problemáticas. Caso seus resultados não valham meu tempo, você sentirá a minha ira. Então, recomendo que, se não estiver pronto, desista agora. Vai ser difícil para alguém que era um humano poucos minutos atrás. E eu posso te matar caso me desaponte. Após escutar o que ela disse, Sivu fala determinado: mesmo assim, se está disposta a me ensinar, darei o meu melhor e colocarei cada partícula do meu ser nisso. Eu preciso aprender. Não importa como. Eu não estou numa posição na qual posso me dar ao luxo de me preocupar em morrer no futuro. Seu Iva diz sorrindo: entendo. Acho que sua chance de sucesso é baixa, mas é melhor do que não fazer nada. Que tal comermos primeiro? Sivu fala: comer? Seu Iva diz para ele: como eu disse, usar a força consome energia. Esse é o poder que todos do reino yokai possuem. Mas você provavelmente tem pouca energia sobrando. Normalmente, apenas respirar, comer e beber água neste reino repõe naturalmente sua energia. Mas você acabou de chegar aqui. Com a sua dieta humana, você provavelmente não acumulou muita energia. Então, o poder com o qual nasceu é a única coisa que você tem. Seu Iva pergunta novamente para Sivu: está com fome? Considerando quanta energia usou, deve estar faminto. Sivu diz para ela: não. Na verdade, não estou com tanta fome assim. Sivu começa a se sentir estranho e a veia da mão dele começa a ficar rosa e começar a espalhar para todo o seu corpo. Seu Iva fala: eu disse que você tem pouca energia sobrando. É provável que só reste o mínimo. O movimento que fez antes deve ter drenado quase tudo. Ou seja, você está com falta de energia. Seu Iva se aproxima dele e fala: pelo menos a solução para o seu problema é simples. Seu Iva chega no ouvido de Sivu e diz: tá vendo aquele cara? Existem regras entre os yokais. Se o juiz divino te declarar vencedor de um duelo formal, o vencedor controla a vida do perdedor, e tem o direito de devorá-lo, consumindo sua força. Essa é a forma mais simples e efetiva de restabelecer a força. E com aquele tamanho, ele será uma bela refeição para você. Seu apetite será completamente saciado. Sivu começa a caminhar na direção do yokai que está acorrentado. O narrador começa a dizer: naquele momento, Sivu se moveu.
Por instinto, não por razão. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu uma fome demoníaca percorrer seu corpo. Seu desejo foi intensificado pelas palavras de seu Eva. E a única coisa preenchendo sua mente era o instinto de caçar. Entretanto, havia uma coisa na qual seu Eva não tinha pensado antes, e isso era a natureza gananciosa dos goblins, que os fazia querer capturar a presa, mais nutritiva e deliciosa. Sivo pula atacando seu Eva. Ela, vendo que vai ser atacada por ele, ela cruza os dedos e diz corrente, e sai o imenso poder dela que vai na direção de Sivo. Com seu poder ela acorrentar ele e ela fala sério: não importa com quanta fome esteja, você não deve agir de modo tão arrogante. Um mero meio yokai, ousa tentar me devorar? Por acaso eu pareço uma presa fácil para você? Parece que terei que consertar seus maus hábitos apropriadamente. Seu Eva fica surpresa ao ver que ele quebrou a corrente, pensando, ela diz mesmo que tenha sido apenas uma, ele quebrou a corrente só com força bruta. Após seu Eva dizer isso, Sivo cai no chão abrindo uma cratera e ele se levanta como nada tivesse acontecido com ele. Seu Eva, vendo isso, pega o dedo e puxar a unha dizendo: sim, mesmo que seja um meio goblin, um goblin ainda é um goblin. É isso que quer me mostrar, certo? Certo, eu admito. Sivo vai com tudo para atacar ela, mas com um único balançado seu dedo ela invocar o grande imperador conquistador demoníaco, uma mão palma. A palma gigante acertou Sivo, mas ele consegue se defender no último segundo, mas ele percebe que o ataque ainda não acabou. A palma manda um ataque de luz que destrói tudo que está na sua frente, assim acertando Sivo e outro yokai que estava acorrentado. Mas o ataque de luz continua destruindo tudo que está no seu caminho, só deixando para trás destruição. Após seu Eva usar um ataque que destrói tudo que está no seu caminho, ela fala: ainda está vivo? Bem, mesmo que tenha morrido, teve o que mereceu. A morte é a única opção para quem me ataca. De qualquer forma, não esperava muita coisa dele. Aparece uma silhueta de alguém no meio da poeira. A silhueta é de Sivo, que sobreviveu ao ataque da luz. Seu Eva ficar assustado ao ver que Sivo não recebeu nenhum dano grave. O narrador começa a dizer o fato de um garoto recém-despertado ser poderoso, mesmo entre os goblins mais poderosos, não pode ser visto como um erro de julgamento de seu Eva. Isso porque apenas os escolhidos são iluminados com uma habilidade única. Apesar da raridade, ele demonstrou, com um poder esmagador, a capacidade de se tornar o símbolo da raça dos goblins. Sivo se prepara para atacar seu Eva mais uma vez quando ela fala para um goblin meio sangue: você com certeza é bem interessante. E assim termina o capítulo com Sivo despertando um poder novo dos goblins. Começa o capítulo com seu Eva incrédula vendo que ele sobreviveu ao ataque dela. O narrador diz: seu Eva era uma yokai extraordinária, um gênio que cultivou suas 9 caudas antes de completar 100 anos, um talento que nasce uma vez a cada milênio na península dos yokais. Por isso ela pôde sentir claramente, porrete goblin, depois de uma centena de anos, o perigo de enfrentar uma criatura como aquela pela primeira vez na vida. Seu Eva pensando disse: eu apenas considerar a quantidade de força, é impossível que eu perca. Mas, que pressão é essa? Sivo avança com tudo para cima dela usando um ataque transformação do porrete goblin. Ataque trovejante. Seu Eva se prepara para se defender do ataque destrutível de Sivo. O ataque dele destrói tudo ao redor, mas da poeira seu Eva parece ilesa sem nenhum arranhão. E ela conseguiu se defender com a invocação o grande imperador conquistador demoníaco. E ela consegue segurar o ataque de Sivo. E ela fala isso, essa sensação. Esse é o porrete de um goblin. Sivo atacar novamente ela. Seu Eva cruza os braços com um sorriso no rosto. Ela diz: não posso ficar para trás, certo? Com a invocação do grande imperador conquistador demoníaco segurando o ataque e transformação do porrete goblin. Ela sacode ele para lá e para cá como fosse seu brinquedo. E ela arremessa ele no chão. Após fazer isso, seu Eva suspirou e disse: bem, isso pode não ser o suficiente. Quando penso naquela resistência absurda de agora, terei que golpear ele mais umas 6 vezes para fazê-lo recobrar os sentidos. Seu Eva percebe que a sua invocação, o grande imperador conquistador demoníaco, está sendo puxada na direção aonde ela tinha arremessado Sivo. E ela fica espantada ao ver
a silhueta dele surgindo da poeira. Com as duas mãos ele continua puxando a mão gigante, é como se ele tivesse brincando de cabo de guerra com ela. Ao ver isso, seu Eva pensando diz: inacreditável, mesmo que seja apenas um braço, é possível lutar contra o grande imperador conquistador demoníaco? Sivo levanta sua mão com força fazendo a invocação do grande imperador conquistador demoníaco soltar o porrete Goblin da mão. Com seu porrete Goblin em mãos ele se preparar para lançar outro ataque quando o narrador fala uma ferramenta que muda de forma de acordo com a vontade e propósito do usuário. É por isso que no passado, quando os goblins estavam prosperando, Sivo lança outro ataque chamado Transformação Estrela da Manhã. O narrador continua a falar: yokai chamavam o porrete Goblin de a arma que pode se tornar qualquer coisa. Seu Eva se defende do ataque dele com braço gigante, fazendo ataque e defesa colide um com o outro. Seu Eva pensando diz a forma e o método de ataque. Os dois mudaram. É difícil responder rapidamente a isso. Ela invoca mais um braço gigante para subjugar ele. E ela continua a dizer: além do poder destrutivo desse porrete, sua eficiência e versatilidade estão em níveis inacreditáveis. Se eu mostrar qualquer abertura, sem dúvidas, ele vai me esmagar. Seu Eva tomar a iniciativa e atacar ele primeiro. Com seu braço gigante com a técnica chamada Cataclisma Crepuscular é uma chuva de socos que vai na direção dele. Sivo segurou seu porrete Goblin com força e sacode ele para todas as direções. E assim consegue se defender da chuva de socos. Frustrada, seu Eva diz: mesmo assim, ele está aguentando firme. Fala sério. Não consigo competir nem com esse meio Goblin desajeitado. Acho que entendi o motivo de dizerem que os Goblins são tão incríveis. Para um híbrido que mal despertou ser assim. Contudo, é só isso. Não importa o quão eficiente seja o poder dele. Parece que sua energia finalmente está acabando. Se ele continuar assim, eventualmente, o corpo dele vai entrar em colapso. Acho que não tem o que fazer. Sivo continua atacando ela ferozmente com seu porrete Goblin. E ela se defende com seu braço gigante. Seu Eva com seu dedo ela cria um círculo de sangue e liberando as 5 caudas ela diz: pode se orgulhar. Sivo avança novamente com seu porrete Goblin em mãos. Seu Eva com um sorriso no rosto. Ela fala: já que faz um bom tempo desde a última vez que eu fui com tudo pra cima de um oponente em uma batalha real. Com a invocação do grande imperador conquistador demoníaco completa ao seu lado, ela lança um contra-ataque contra ele, o golpe Decapitação Divina. Sivo foi acertado em cheio pelo golpe do invocação do grande imperador conquistador demoníaco, deixando ele caído no chão na cratera que se transformou após o golpe. Caído no chão, ele ouvir seu Eva dizer: isso não parece bom. É tarde demais. Bem, é uma pena, mas você vai morrer em breve. O colapso causado pela falta de energia já começou, mas você sabe que a culpa é sua, certo? Você lutou de maneira tola até seu corpo entrar em colapso, sem nem mesmo entender a situação. Acho que o vovô vai me dar um sermão daqueles. Ela escuta o gemido dele de dor e olha para trás, e vê ele chorando e agonizando de dor, e muda de ideia de deixar ele morrer. E ela estende a mão e levanta ele do chão, e se aproximar dele, e dá um beijo nele que restaurará a energia. E seu Eva larga ele caiu no chão e diz com 5 caudas: e a força yokai que usei em você agora, se não devolver meu investimento, você estará em apuros. Cortar a cena e Sivo acordar confuso se perguntando onde está. E ele olha para o lado e vê uma porta entreaberta e escuta o som de alguém se aproximando. E é seu Eva trazendo uma xícara para ele com feição fria no rosto. E Sivo olha para ela com cara de assustado e diz para ela: eu sinto muito. Lembro de tudo que eu fiz. Não sei como fui capaz de fazer algo assim. Embora minha consciência estivesse limpa, não consegui controlar o meu corpo. Enfim, eu sinto muito. De verdade, queria ajudar, mas só acabei deixando as coisas mais perigosas para você. Após ouvir que Sivo falou, seu Eva diz: beba isso. Sivo levanta sua cabeça confuso ao ouvir o que ela disse. E ela diz novamente apontando para a xícara que está em cima da mesa: beba isso antes de comer. Com a xícara em mão, Sivo diz para ela: ah, sim, obrigado. Eu tomarei de bom grado. Mas pensando, ele se pergunta: isso é algum tipo de erva medicinal? Ele bota na boca o líquido misterioso que está na xícara. Mas ao botar o líquido misterioso na boca, ele sente um gosto horrível e quer cuspir para fora. Mas seu Eva diz para ele: se você cuspir, eu te mato. Ao ouvir o que ela disse, ele rapidamente bota a mão na boca e engole e pergunta para ela: isso? O que é isso? Seu Eva diz: bem, saber disso não vai te ajudar a engolir. Após ouvir o que ela disse, ele engole o líquido misterioso com gosto horrível. E ela continua a dizer: não vou repreendê-lo.
mas você deve beber tudo. E enquanto estiver bebendo, ouça. Primeiro, perdemos algo bem significativo. Aquele desgraçado escapou enquanto eu e você lutávamos. Bem, mesmo assim, ele ainda é sua propriedade. Ele provavelmente fugiu para algum lugar em que possa se esconder por centenas de anos. Se ele se revelar, será devorado imediatamente. Para alguém como você, um híbrido, ele era o elixir perfeito, mas você o descartou por vontade própria. Silva interromper ela e perguntar além dessa, não há outra maneira? Silva diz para ele outra maneira? Olha só para você, ainda se considera um humano? Se não está pronto para machucar ou matar alguém para se tornar mais forte. Ele interromper ela novamente dizendo é só que honestamente, a ideia de matar e devorar alguém não é nada agradável, mas da minha perspectiva, quem quer que seja, são apenas monstros perigosos que machucam as pessoas. Se eu não matar eles, daqui a alguns meses, as pessoas que conheço sofrerão destinos terríveis. Se eu tiver que matá-los, eu os matarei. Se eu tiver devorá-los, é isso que irei fazer. Eu já te disse, vou dar o meu melhor, com cada partícula do meu ser. Questiono sobre outros métodos, não porque não pretendo devorá-los, mas porque poderia existir algum outro jeito. Após ouvir o que ele disse, Silva fala para ele bem, eu já te disse, mas a maneira mais eficaz de aumentar sua força é devorando outro yokai. Mas isso só pode acontecer através de um duelo mutuamente acordado. Se não tivéssemos essa lei, seres mais fracos seriam devorados um por um, até não sobrar nada. E agora você não encontrará mais uma presa fácil, mesmo que seja um híbrido. Inúmeros yokais viram que você sabe lutar como um goblin. A essa altura, sua reputação já deve ter se espalhado. Então, aqueles que você poderia devorar facilmente não vão querer lutar contra você. Já o restante fará o oposto. Haverá seres em um nível que você simplesmente não poderá lidar. Mas, enfim, quem não tem cão, caça com gato, certo? Com um sorriso no rosto, Silva diz vamos lá para fora. Trouxe um presente para você. No lado de fora Silva fica espantado com o presente que ganhou dela. E fala isso que você chama de presente. Silva fala então, que tal? Silva confuso com o presente pergunta para ela não é um yokai? Silva diz bem, de certo modo, é. Mas por outro lado, não é, estritamente falando. Ele tem os direitos de um yokai. Embora as causas sejam diferentes para cada um, há casos entre os yokais em que eles perdem a razão e sucumbem aos próprios instintos. Lembra do que aconteceu com você no início? Mas para alguns infelizes, que cometem tais comportamentos e erros irreversíveis, nós os rotulamos como bestas, não como yokais, e os privamos de todos os direitos que a nossa raça possui. Rakshasa, é assim que nós os chamamos. Silva pergunta por que está com essa cara. Eu já disse que eles são bestas que perderam a razão. Após ela falar isso, surge o Rakshasa atrás dele, e atacar ele pelas costas. Mas Silva se esquivar facilmente do ataque surpresa dele. Silva pensando diz no começo, pensei que ele hesitaria e vacilaria antes de ser atingido, mas ele parece saber como usar seu corpo. No fim das contas, mesmo assim, essa besta não é nada além de um fugitivo, na melhor das hipóteses. Originalmente, ele tinha uma boa reputação entre o clã Blaze, mas por conta de sua ambição de representar o clã, ele sequestrou um yokai sem permissão, e cometeu o pecado de devorá-lo. Ele acabou ficando louco, incapaz de lidar com a força yokai que excedeu seus limites. Rakshasa continua atacando ele com suas garras, mas Silva continua se esquivando do ataque dele. Rakshasa surpreende ele com uma mordida que quase acertou, mas ele consegue se desviar com sucesso da mordida. Silva em cima do telhado vendo a luta deles pensando diz parece que ele ainda não é capaz de usar o porrete conscientemente. Bem, eu não estava esperando isso. Para começo de conversa, o narrador começa a dizer o objetivo do Silva não era vencer a luta. Embora seu oponente tivesse perdido a razão, as habilidades físicas básicas dele ainda estavam acima das de Silva. Além do mais, esse não era um adversário adequado para o estilo de wrestling de agarrar e arremessar. Essa era a cruel, ainda que eficaz, política educacional de Silva. Continuar lutando até a beira da morte, até que os instintos dormentes despertassem. Silva se esquiva 2 ataques do Rakshasa, e firma uma postura de boxe, e deixando Silva surpreso, ele acerta um soco certeiro no Rakshasa. Cortar cena voltamos para o passado quando Silva treinava boxe para emagrecer, e o professor de boxe dizia para ele, sua habilidade atlética é melhor do que eu esperava. Ah, sinto muito, para falar a verdade. Pensei que isso seria bom para você emagrecer. Nunca pensei que você seria tão bom. Gostaria de aprender boxe apropriadamente? Silva diz se eu puder perder peso enquanto aprendo, vou considerar. O professor de boxe fala peso? É claro. Se você se mantiver fiel ao seu regime, vamos fazer isso por 6 meses. Se estiver disposto,
Eu mesmo vou planejar sua dieta e organizar seus treinos. Você também pode almejar o competitivo. Vamos dar duro. Se anime. Sivo pensando diz boxe. Se os efeitos forem bons, vai ser legal. Voltando para o presente, Sivo está enchendo o Rakshasa com chuva de socos. E o narrador começa a dizer, ao contrário de outros que treinam artes marciais, o objetivo de Sivo não era se tornar fisicamente forte ou lutar. Eu quero perder peso. Era uma preocupação simples e válida. E, apesar de se esforçar continuamente, ele nunca colheu as recompensas. O jovem, contudo, nunca desistiu. Desde o ensino fundamental, ele tentou um total de 167 esportes diferentes. Entre esses, ele praticou 7 artes marciais. Embora cada período de treino tenha sido curto e ele não tenha conseguido atingir seu objetivo, Sivo absorveu as técnicas. Sivo dá um pulo e chuta a cara do Rakshasa, que faz ele cair no chão já desacordado. E o narrador diz de todas as artes marciais com sua habilidade naturalmente atlética como Goblin. Silva fica em choque após ver Sivo derrotar Rakshasa tão facilmente, e ela fala isso ao menos faz algum sentido. E Sivo se pergunta mais: como devo comer isso? Com Rakshasa derrotado e caído no chão, Sivo fica admirado com sua força recém-adquirida. Em cima do telhado, Silva pensando, se pergunta: suponho que sejam artes marciais? Provavelmente não era tão poderoso desde o início. Essas são apenas técnicas humanas. Não seria suficiente para o corpo e força de um yokai. Ainda assim, ele conseguiu entender o básico instantaneamente e então aplicá-lo em combate. As possibilidades são melhores do que pensei. Sivo se pergunta o que devo fazer agora. Bem, parece que eu ganhei. Não me diga para comer essa coisa. É literalmente. Silva diz sorrindo, claro que não. Por que você não me diz depois de ter certeza que ganhou? Sivo fica confuso após ouvir o que ela disse para ele. Mas rapidamente surgiu Rakshasa, que ele tinha derrotado, agarrando ele pelas costas e mordendo seu ombro. E arrancar um pedaço do ombro dele, deixando ele caído no chão tremendo de medo. E Rakshasa, melado com a boca de sangue, saboreia o pedaço do ombro arrancado do Sivo. Tremendo de medo, Sivo se levanta e entra em pânico ao olhar para o seu ombro e ver que falta um pedaço. E ele, distraído com seu ferimento, acaba não vendo a ação do Rakshasa e acaba sendo golpeado para longe. Silva, em cima do telhado, se pergunta por que as coisas estão assim. Você deveria ter reagido mais rápido. O narrador começa a dizer a maior razão pela qual os humanos têm medo de se machucarem. Não é devido à dor ou à derrota, mas sim o medo de que uma parte do corpo possa ser permanentemente danificada ou perdida. Esse é um dos medos fundamentais ligados à espécie humana, e o suficiente para deixar um garoto de 17 anos em pânico. Sivo percebe que seu ferimento no ombro começa a se regenerar, e distraído ele acaba não vendo o ataque da garra do Rakshasa vindo na sua direção e acaba rasgando seu peito. Mas como no ombro seu peito começa a se regenerar também, e Rakshasa ataca novamente ele, e ele se esquiva, e o narrador fala humanos e yokais. Enumerar as diferenças entre as duas espécies pode não fazer sentido, mas se fossemos citar uma das maiores diferenças, seria a durabilidade e a habilidade regenerativa de seus corpos, e a diferença resultante na mentalidade e ações. A menos que sejam fatais ou com risco de vida, feridas não significam nada. No momento em que se aceita isso como senso comum, as restrições que estavam inconscientemente protegendo seu corpo desaparecerão, e os limites das habilidades físicas que você consegue exercer aumentam de forma significante. Sivo dá um soco no Rakshasa que faz ele sair voando para bem longe, e pensando ele diz: senti como se meu braço fosse quebrar. Mas definitivamente funcionou. O impacto foi muito mais forte que antes, diversas vezes mais poderoso. O recuo por lançar um soco que nem esse foi como se eu tivesse sido atingido por um carro. Mesmo assim, eu não sou o único com habilidades regenerativas. Considerando o que acabou de acontecer, ele não será capaz de se levantar e se recuperar imediatamente. Silva interromper o pensamento dele dizendo: esse deve ser o fim. O soco que você deu foi bem aplicado, tanto em posição quanto em força. Ele não irá morrer, mas não será capaz de se levantar de imediato. Então, que tal isso? Pela primeira vez em minha vida, veja alguém utilizar a força yokai sem perder a razão e mantendo-se sóbrio. Após ouvir o que ela disse para ele, fica surpreso e diz para ela: você está dizendo que eu usei minha força? Não parece que eu fiz algo especial. Silva fala para ele: usar a força não é necessariamente algo grandioso. Mesmo que não seja um alto nível de magia, existem várias formas de usar a força. Sua rápida regeneração foi o resultado do uso de sua força, e você controlou isso. E o último golpe que você deu foi o resultado de suas habilidades combinadas com sua força. Além de golpear forte, você não sentiu nada diferente? Sivo diz: não tenho muita certeza, mas eu senti algo parecido com eletricidade estática. Silva fala: bem, se você sentiu algo,
Provavelmente é a sua força. Você não tem experiência o bastante para sentir isso de forma vívida. A razão pela qual fiz você lutar com aquele cara foi por conta de sua inexperiência. No calor da batalha, com sangue voando e lutando para se regenerar, você, de forma inconsciente, usará sua força. Mesmo assim, tenho que admitir, fiquei um pouco surpresa. Pensei que levaria no mínimo 10 anos de treino para você pegar a ideia geral da coisa. Te darei algum crédito. Você tem algum talento, mais do que você pensa. Sivo rir do que parece ser um elogio mais com vergonha. Seu Iva traz Rakshasa inconsciente para a beira de Sivo dizendo então agora é hora de finalizar as coisas. Você disse que estava preparado, certo? Pode soar como uma pergunta trivial. Mas você já matou alguém antes? Sivo fala entendi. Seu Iva fala para ele será melhor para ambos se você acabar com ele em um único golpe. Se você infligir apenas um dano parcial, ele ficará louco e revidará. Acima do umbigo, é o ponto vital da maioria dos yokais humanoides, e também o lugar onde o meridiano interno está localizado. Controle sua energia e o atravesse de uma só vez. Sivo suspira e o narrador começa a falar a primeira vez em tudo é a mais difícil, especialmente quando envolve acabar com a vida de alguém e devorá-lo. Para ganhar força, qualquer que seja o motivo e a justificativa, poucos sentiriam qualquer resistência em fazê-lo. Sivo golpeia Rakshasa com soco e assim tirando a sua vida. E seu Iva pergunta para ele, sente algo na sua mão, certo? Abra o seu punho. Esse é o meridiano, o núcleo de força vital que mencionei mais cedo. Se você engolir isso, a força vital do proprietário original se tornará sua. Sivo engole o núcleo do Rakshasa, e, pensando ele diz como instruído, eu comi isso. Mas por que nada está acontecendo? Um estranho pássaro negro sentado no ombro de Sivo fala isso é estranho. Normalmente, quando você engole o núcleo, acontece algo em um instante. Após o pássaro negro dizer isso, Sivo se assusta com o pássaro fazendo ele voar do seu ombro. E o estranho pássaro negro se transforma em uma garota. Enquanto Sivo e seu Iva observa, seu Iva pergunta para a garota pássaro por que veio aqui de repente? Não acho que tem negócios a tratar comigo. A garota pássaro fala que decepcionante. Amigos precisam de motivos para conversarem um com o outro. Seu Iva fala bom. Hoje você veio porque tem algo para discutir. A garota pássaro pergunta para Sivo então você é o meio goblin dos rumores, certo? E com um sorriso no rosto ela se apresenta para ele olá, eu sou a Solmi Já. Seu Iva e eu somos amigas de infância. Sivo se apresenta para ela se curvando e dizendo prazer em te conhecer. Eu sou o Choi Sivo. Seu Iva pergunta para Solmi novamente o que te traz aqui. Solmi diz como sabe. Estou trabalhando meio período sob as orientações do mestre Mantai. Seu Iva confusa pergunta para ela meio período? O que é isso? Solmi diz para ela é um termo usado por humanos para pessoas que ajudam com tarefas. Após ouvir a explicação dela, Sivo fala para ela essa pessoa sua forma de falar e tudo mais. Mas ele acaba sendo interrompido por Solmi que dizia vocês dois pegaram ele, certo? Eu vim aqui para lidar com as consequências e reivindicar a recompensa em nome do mestre Mantai. Seu Iva fala já terminei a minha parte, então depende dele agora. Ele sozinho derrotou o culpado, então ele é mais que qualificado. Solmi empolgada eu sei. Eu estive assistindo ele desde o começo. Ele foi bem impressionante. É difícil acreditar que ele era um humano até recentemente. Isso está ficando sério, não é? Seu Eva, você pode se tornar uma grande concorrente para ela. Após ouvir o que ela disse, seu Eva falar sorrindo não vamos tão longe. Eu nem sairia viva de lá. Solmi fala bem eu acho que tem uma boa chance. Então, Sivo, vou te recompensar agora já que é uma ocasião rara. Te darei uma escolha. Uma chance de ir para casa agora. Ou uma chance de dar um passo à frente como um poderoso yokai. O que vai ser? E assim termina o capítulo. Se gostaram do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho e até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar uma olhada nesses dois vídeos aqui, pode ser que vocês gostem.